Olá de novo, pessoal. Bem-vindo à minha rotina de vídeos intitulada Fuja da Rotina na Quarentena. Bom, esse terceiro vídeo, gente, é o terceiro, mas é o segundo. Eu não esperava que aquele primeiro demorasse tanto. Aquele primeiro virou 2. Esse aqui agora eu pretendo mostrar o cálculo da equação para o juro composto. Esse vai ser mais curto, eu prometo, porque ele é mais direto, não tem tanta discussão, muito detalhezinho igual tinha aquela primeira parte não. Inclusive todos os vídeos agora vão ser mais rápidos porque eles são mais diretos. Aquela parte da porcentagem eu acho que ele tinha muitos detalhes que eu gostaria de ter discutido, que foi o que aconteceu. Então todos agora vão ser mais objetivos mesmo. Antes de começar eu quero discutir aqui uma propriedade matemática que eu vou precisar para que a gente possa desenvolver uma expressão para o juro composto. A propriedade matemática que eu vou precisar é da propriedade distributiva. Então, para quem lembra disso lá, ou para quem não lembra, a gente vai discutir aqui rapidinho. É o seguinte, imagina a seguinte situação. Temos 5 vezes 7. Esse 5 vezes 7, ele vai dar 35, mas eu posso escrever ele da seguinte forma. Vamos supor que eu vou escrever 5 vezes o 7, eu vou escrevê-lo como 3 mais 4. Então, 3 mais 4. Por que você faria isso, Luiz? Escrever o 7 como 3 mais 4? Agora só por questão didática mesmo, né? Não teria outro motivo. Porém, a ferramenta que a gente vai discutir aqui, ela é útil para várias outras situações. Mas, tipo, o que a gente pode fazer aqui? Isso não muda a nossa situação. A gente soma 4 com 3, dá 7, 5 vezes 7, 35, ainda na mesma situação. Só que, quando a gente tem algo do tipo 5, que está multiplicando dois números somando num parêntese, o 5 está multiplicando tanto 3 quanto 4. A gente não pode fazer só 5 vezes 3 e somar com 4. Tipo, 5 vezes 3, que é 15, mais 4 daria 19. E pronto. O 4 também está sendo multiplicado pelo 5, porque ele estava sendo multiplicado pelo 7. 5 vezes 7, e aí quando a gente desmembra o 7 por dois números, o 5 ainda está multiplicando os dois. Por isso que a gente coloca aquele parêntese ali, para dizer que o 5 está multiplicando tudo que é o resultado dentro do parêntese. Então, quando está nessa forma, o 5 está multiplicando todos os números dentro do parêntese, a gente faz algo que a gente chama de propriedade distributiva, que é distribuir esse 5 para todos os números dentro do parêntese. Então, 5 vezes 3 e 5 vezes 4. Então, isso daqui pode ser escrito como 5 vezes 3 mais 5 vezes 4. Agora, o 5 multiplica tanto 3 quanto multiplica o 4. E essa conta continua não sendo alterada. A gente vai fazer ela e tem que dar ainda 35. A gente fica só enrolando aqui. Não, o mais rápido seria fazer 5 vezes 7 logo. Mas 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 mais 15 continua sendo 35. Mas é importante vocês entenderem que uma situação dessa, onde você tem um número que está multiplicando uma soma de números, a gente vai pegar esse número e vai distribuir por todos os números que estão dentro daquele parêntese. Então 5 vai se distribuir com 3 e com 4 e a gente vai ter algo desse tipo aqui. A gente pode fazer o retorno também, porque isso aqui é uma igualdade. 5 vezes o parêntese é igual a 5 vezes 3 mais 5 vezes 4. Só que 5 vezes 3 mais 5 vezes 4 é igual daqui para lá também. De lá para cá é igual daqui para lá. Então, se a gente se deparar com a situação assim, 5 vezes 3 mais 5 vezes 4, a gente pode andar para trás. Enquanto na primeira situação a gente fez a distribuição, a gente pode voltar, o que a gente chama de colocar o 5 em evidência. 5 é o número em comum nesses dois números que estão se somando. Isso aqui é um número. Quando você fizer a multiplicação vai resultar num número só. E aqui quando você fizer a multiplicação vai resultar num número só. Então você tem a soma de dois números. Antes de multiplicar esses dois números aqui, a multiplicação tem os 5 em comum entre eles.
Se o 5 é um número incomum, a gente pode colocar o 5 em destaque, que a gente chama colocar o 5 em evidência. Colocando o 5 em evidência, 5 vezes 3 mais 4. E aí volta a ser como estava aqui antes da gente fazer a distribuição. Eu preciso dessa passagem aqui. Ó. Quando a gente tem um número em comum numa soma, a gente coloca ele em evidência. Se ficou claro isso, a gente pode dar prosseguimento. De qualquer forma, são só formas de manusear as contas, mas que não alteram o resultado em nada. Antes da gente começar a fazer as continhas no que vai levar a um resultado final de juro sobre juro, né, e depois de tantos meses, algumas dezenas ou até centenas de meses, qual que vai ser o rendimento final? Vamos nomear as grandezas que a gente vai usar aqui, porque a gente não vai usar em números, a gente vai usar letras para que as coisas aqui fiquem genéricas. Né? Se a gente usar números, os resultados que a gente vai obter vai ser particular para aqueles números, e aí para outros números a gente tem que fazer as mesmas contas tudo de novo. Vamos usar letras porque a gente vai obter uma equação, e aí essa equação é válida sempre. Quando eu quero uma situação para algum número específico, a gente joga na equação e acha o resultado. Então, caso genérico, vamos usar letras para que a gente obtenha uma equação genérica que é válida para qualquer situação. Dando nome aos bois aqui, vamos chamar de C, um Czão, o nosso capital inicial. Que é o valor que a gente vai iniciar o investimento. A gente não vai assumir que vamos ficar colocando aplicações lá todo mês. Né? Não vamos ficar acrescentando todo mês. A gente coloca um único valor e aquele valor vai ficar incidindo juro sobre juro todo mês. Em mão é o nosso montante final. Depois que incidiu juro sobre juro sobre juro sobre juro, tantas vezes, tantos meses que a gente queira, depois de tantos meses, qual que é o valor final que a gente vai ter lá na aplicação para resgate. Então a gente vai chamar isso de EMAM. É o montante. Vou chamar de N o número de meses que a aplicação vai ficar rendendo. E J é a taxa de juro. Só que é a taxa de juro mensal. A gente vai fazer isso aqui para uma situação onde está tendo um rendimento mensal. Pode ser rendimento diário também, não tem importância, mas a gente vai considerar o rendimento mês a mês. As contas que a gente vai fazer aqui vale para anual ou para diário também, mas a gente vai fazer primeiro para uma situação mensal. Primeira situação, colocamos o capital inicial e aí passa um mês, incide a primeira taxa de juros. Qual que é o primeiro valor que a gente vai ter de acréscimo? Eu vou chamar de M índice 1. É o valor depois da primeira incidência da taxa de juros. O M sem índice é só o valor final, depois que eu falei assim, não, já deu todo o prazo que dava para ficar com o valor aqui rendendo, ou eu já tenho que retirar mesmo, ou eu não quero esperar mais e eu mesmo quero retirar. Então eu vou chamar o M do valor final, mas no primeiro mês, depois da primeira incidência da taxa de juros, eu vou chamar de M1, M índice 1. Quanto é M índice 1? Depois que a taxa de juros incide uma vez no capital inicial C. Como que a gente faz essa continha? Vamos fazer um primeiro exemplo com um número, né? Se esse capital inicial fosse 1.000 e a taxa de juro fosse 0,5% ao mês, qual seria o valor que a gente teria um mês depois? Então, o M1 seria, um mês depois, a gente tem o mesmo valor 1.000,
lá aplicado mais o quanto rendeu. Na calculadora, todo mundo faria assim, né? 1.000 mais 0,5%. Vocês fariam assim na calculadora, mas aqui não podemos escrever assim. A calculadora tem um artifício de facilitar a nossa vida, porque vocês querem simplesmente um resultado. Vocês vão lá, digitam 1.000 mais 0,5. Quando vocês digitam 0,5, discussão do vídeo anterior, o 0,5 vai virar qual é o valor que corresponde 0,5% de 1.000. A calculadora já sabe, mesmo que você não informou 0,5% em relação a quê, a calculadora já foi programada para entender que esse 0,5% é em relação ao último número digitado. Mas o correto é, se você quer calcular realmente 0,5% de 1.000, a forma de calcular é como mesmo? Repete comigo. 1.000 vezes a taxa de juro. É sempre assim. Qual que é o valor que a taxa de juro, qual que é o valor de juro em relação a alguma coisa? É alguma coisa vezes a taxa de juro, vezes a porcentagem. Quantos por cento qual que é o valor da porcentagem de alguma coisa? Alguma coisa vezes a porcentagem. Sempre isso. Então esse rendimento é, qual que é o valor de 0,5% de 1.000? É 1.000 vezes 0,5%. Vocês só digitariam na calculadora assim porque não precisa digitar o 1.000, porque a calculadora já calcula como se tivesse multiplicado por 1.000 para vocês. Mas nessa conta aqui, a gente tem que pôr o 1.000, para que a equação fique correta. Então a gente tem que escrever assim. Então no nosso caso seria mais 1.000 vezes 0,5%. Quanto que é 0,5% de 1.000? R$5, né? 0,5, tira o porcento daqui e divide por 100. Quanto que fica 0,5 dividido por 100? Um truque é... Um pequeno truque. Toda vez que a gente divide um número por 100, que tem 2 zeros, é só a gente pegar essa vírgula e andar 2 casas para a esquerda. Sempre é isso. Pega uma vírgula e anda 2 casas para a esquerda. 0,5. Estou dividindo por 100? Pega a vírgula e anda 2 casas para a esquerda. A vírgula vem parar aqui. Então vira 0,005. Está multiplicado por 1.000. O 1.000 tem 3 zeros. Como é multiplicação, vai pegar a vírgula e andar 3 casas para a direita. Vem parar aqui. Isso dá 5. Então vai dar 1.005. Esse valor aqui todo deu 5 com 1.000 que já estava lá aplicado. Bom, o que importa entender é esse processo de cálculo aqui. É o valor aplicado mais a porcentagem em cima do valor aplicado, que é o valor aplicado vezes a porcentagem. Como que fica aqui? O capital inicial aplicado vai incidir sobre ele uma taxa de juros J no primeiro mês. Como é que fica? É o capital C que continua aplicado, mais a taxa de juros J em cima desse capital C, que é o valor de C vezes a porcentagem que é correspondente por essa taxa de juros J. Lembra? Sempre assim. Quanto que é 0,5% de 1.000? 1.000 vezes 0,5%. Quanto que é J% de C? C vezes J. Sempre assim. Então esse é o valor depois do primeiro mês. Incidiu J sobre C. Só que aqui eu tenho 2 números se somando. Tenho C. Esse C está sozinho, mas eu posso entender que é como se ele estivesse sendo multiplicado por 1. Quanto que é C vezes 1? Qualquer número vezes 1 é ele de novo. É C vezes 1, é C mesmo.
Então eu posso escrever isso aqui como se fosse C vezes 1, que é C mesmo. Então eu tenho C vezes 1 mais C vezes J. Lembra daquela discussão anterior que eu fiz sobre distribuição? Aquela propriedade distributiva? Se não lembra, volta o vídeo um pouquinho e dá uma olhada naquela discussão lá. Quando eu tenho duas somas de dois números multiplicando, e um desses números é incomum, eu posso colocar esse número em evidência. Naquele caso, do exemplo anterior, era o número 5, que multiplicava o 3 e o 4. Eu pude colocar o 5 em evidência. Aqui é o número C. O C multiplica o 1 e o C multiplica o J. Eu posso colocar o C em evidência. Colocando o C em evidência, o M1, que é o valor depois da incidência da primeira taxa de juro, fica C, que multiplica 1 mais J. Esse é o valor no primeiro mês. Aí passa-se mais um mês. Vai para o segundo mês, incide J mais uma vez em cima do valor que está lá na aplicação. O valor que está lá na aplicação não é mais C, agora é M1, porque incidiu uma pequena taxa de juro, que é esse C vezes J. Antes era só C, agora apareceu um C vezes J na jogada. Tem um pouquinho a mais. Então agora essa taxa de juro vai incidir sobre M1. Então no segundo mês o valor vai para, vou chamar de M2. Como que a gente calcula M2? Da mesma forma. É o valor que está lá na aplicação. Quanto que está lá na aplicação? É o C? É o M1, né? Vai continuar o M1 na aplicação e vai ter um acréscimo da taxa de juros J em relação a M1. Quanto que é J% em relação a M1? M1 vezes... Opa, coloquei mais. M1 vezes J%. Sempre assim. Quantos por cento... quantos J%... Peraí. A pergunta é, quanto equivale J% de M1? É isso. É porque é mais fácil falar essa pergunta quando o J é um número, né? Tipo, quanto que é 12% de 1000? Eu estou tentando falar as perguntas com letra, essas coisas ficam um pouco mais confusas. Quanto que é J% de M1? Mas imagina que o J seja 0,5% e o M1 seja 1005, que é aquele caso, exemplo que eu fiz primeiro. O C era 1000 e o J era 0,5%. O M1 se tornou 1005, né? Agora o M2 vai ser o 1005 mais 0,5% em cima do 1005. Aí a pergunta é, quanto que é 0,5% de 1005? É 1005 vezes 0,5%. Falar com um número mais fácil. Quanto que é J% de M1? M1 vezes J. De novo, são dois números. M1 está multiplicando 1 e M1 está multiplicando J. Igual aconteceu com esse C aqui. Podemos colocar o M1 em evidência. M1 que multiplica 1 mais J. E agora, conhecemos o valor de M1, que é isso daqui, ó. C vezes 1 mais J. A gente pode pegar esse valor e substituir aqui. Substituindo esse valor aqui, temos C vezes 1 mais J. É esse valor aqui que a gente acabou de substituir. Esse é esse. E esse valor está multiplicado por 1 mais J. Então, ele está multiplicado por 1 mais J. Então, o que, que a gente tem? O M2 é C vezes 1 mais J vezes 1 mais J. Quando a gente tem dois números multiplicando, o resultado é aquele número ao quadrado.
Então, o M2 é C vezes 1 mais J ao quadrado. M3, terceiro mês, incide a taxa de juros sobre o M2, porque agora é o M2 que está lá no investimento. M3 é a mesma coisa. Tem o M2 e vai incidir a taxa de juros J sobre o M2. Então é M2 vezes J. Coloca o M2 em evidência. Mesma coisa. M2 vezes 1 mais J. Só que a gente conhece quem é M2. M2 é esse valor aqui, que tem 1 mais J ao quadrado. A gente vai substituir aqui. Então vai ficar C vezes 1 mais J ao quadrado. Isso é o M2. Só que no M3, esse M2 está multiplicado por 1 mais J de novo. Então tem 1 mais J aqui. 1 mais J ao quadrado é a mesma coisa que 1 mais J vezes 1 mais J. Só que tem mais 1 mais J de novo, 3 vezes. 1 mais J vezes 1 mais J vezes 1 mais J. 3 vezes. Fica elevado ao cubo, elevado a 3. Isso é igual a M3 é igual a C vezes 1 mais J elevado a 3. Elevado ao cubo. M4, mesma coisa. Vai incidir sobre o M3 vezes J. M3 fica em evidência. Fica multiplicando I mais J. A gente substitui o M3 por C vezes I mais J ao cubo. Só que está multiplicando um I mais J aqui de fora. Vai ficar I mais J à quarta. Então vai ficar M4 vai ficar C vezes 1 mais J à quarta. E assim por diante, quantas vezes a gente quiser. Quanto que vai ser o M5? De cabeça. Faz aí. Faz não, só fala, não precisa nem fazer. Quanto que vai ser o M5? C vezes 1 mais J à quinta. Quanto que vai ser o M8? C vezes 1 mais J a 8. Quanto que vai ser o M15? C vezes 1 mais J a 15. Quanto que vai ser o MN? Que na verdade não é MN. Quando chegar no número N de aplicações, que é o número total que eu quero esperar, e é o número de meses, que depois que atingir esse número de meses, eu vou considerar que já chegou no meu M final. Então, quando chegou no meu M final, que é já cansei de esperar, ou então a minha aplicação já acabou o prazo, e talvez eu tenha que tirar, na verdade eu não sei ainda sobre isso. Não li nada sobre isso, e eu acho que espero que eu não fale besteira, mas eu acho que a Nath ainda não falou se as aplicações, o vencimento, ela te obriga a tirar, ou se chegou no vencimento, você pode manter ela lá ainda. Acho que obriga a tirar, né? É porque eu estou com a aplicação num LCA, só que o LCA ela tem meio que uma carência, que no caso era de 3 meses. E aí eu posso ficar com ela... Agora que eu lembrei, eu posso ficar só 2 anos com ela. A carência era de 3 meses, eu posso tirar antes. LCA não tem imposto de renda, então eu posso tirar qualquer época, desde que seja esses 3 meses. Por 3 meses ela fica retida. Mas eu não posso deixar lá mais do que 2 anos. Eu sou obrigado a retirar com 2 anos. Então, no caso, meu N aqui seria 24 meses. Eu sou obrigado a tirar com 24 meses. Qual é o meu EMão quando esse N for 24 meses? Então, quando chega num N considerado final, qual é o meu M final? Meu N é C vezes 1 mais J elevado a N. Eu vou saber qual é o montante final quando eu tiver colocado uma aplicação inicial aqui para uma taxa de juro fixa, todo mês, mensal, e eu deixo esperando lá o número de meses que eu quiser. Aí eu substituo aqui nessa equação o número de meses que eu quero contabilizar, que eu quero computar para saber, então, depois de tantos meses, qual vai ser o valor final que está lá.
é essa equação que a gente usa. Equaçãozinha merece palma. Quer dizer que se a Nath tem algum simulador de juro composto, esse simulador ele é baseado nessa equação. Essa equação é o que rege o funcionamento do simulador. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar bem a ideia aqui. Vou deixar a equação final aqui por enquanto. E aí tem é um quiz, eu não lembro qual que é o quiz, que tem uma pergunta lá que você deixa a sua aplicação de... eu já esqueci, mas eu acho que vocês vão lembrar do número. A gente faz uma aplicação de 11.500. No investimento que rende. Deixa eu dar nome às grandezas para que a gente associe de forma mais fácil com cada elemento dessa equação aqui. Então a gente faz uma aplicação de R$11.500 iniciais num investimento que rende um juro de 11,5% ao ano durante 12 anos. A pergunta é, qual vai ser o valor final que a gente vai ter? Então, no nosso caso, qual seria o EMAN? Essa é uma questão um pouquinho mais polêmica lá do quiz, porque as pessoas calculam na mão, na calculadora, e ela não bate com o simulado. E aí, daquela lista que eu coloquei lá no primeiro vídeo, deixa eu só ver, parece que o celular está escorregando, deixa eu ver se está fora de alinhamento. Não, tá não. Pareceu que o celular está escorregando aqui, mas ele não está. No primeiro vídeo eu coloquei uma lista de 5 tópicos que eu ia falar de vídeos. Né? O primeiro era o porcentagem, o segundo é esse aqui sobre juro composto. O terceiro era associar juro mensal com juro anual. E o quarto era inverter a equação do juro mensal com juro anual. Uma equação que permite a gente obter qual é o juro anual se a gente informa o juro mensal. E no quarto vídeo, seria, que agora virou quinto, seria se a gente, na verdade, conhece o juro anual, obter o juro mensal. Nesse quarto vídeo, que virou o quinto, que é obter uma equação que permite a gente conhecer qual é o juro mensal, informando qual é o juro anual, eu consigo mostrar para vocês por que o simulador lá do Me Poupe dá diferente nesse problema aqui. Porque a gente vai usar agora para esse problema essa equação, e vocês fizeram na mão, vocês incidiram esse juro de 11,5 12 vezes e dá um resultado, e no simulador do Me Poupe dá outro resultado. Por que o simulador do Me Poupe dá outro resultado? Eu consigo obter o mesmo resultado do simulador do Me Poupe fazendo a conversão de taxa de juro anual para taxa de juro mensal, e eu consigo falar quem fez a programação do simulador do Me Poupe, quantas casas decimais a pessoa considerou, para que dê exatamente o mesmo resultado do que o simulador dá. Então vai ficar fácil entender por que o simulador dá um resultado um pouco diferente. Então aguardem esse vídeo, esse quinto vídeo. Mas para essa situação aqui, vocês fizeram o seguinte. Primeira coisa, a gente acabou de falar que deduzimos essa equação para mês a mês, né? Quer dizer que a gente tem que converter essa taxa de juro anual para mensal
para aplicar nela? Não. Essa equação funciona para anual também. A gente tem taxa de juros anual e 12 anos. Então dá para aplicar aqui numa boa. Por quê? Qual foi a consideração que a gente fez para chegar nessa equação? A consideração que a gente fez foi que incidiu uma taxa de juros, acrescentou, fez um acréscimo devido à taxa de juros. Passou um intervalo de tempo que a equação não sabe que intervalo de tempo é esse. Eu que falei para vocês durante a dedução da equação que era um mês, mas a equação não sabe que tempo foi. E aí, na segunda vez que incidiu a taxa de juro, eu falei para vocês que foi no segundo mês. A equação não sabe que foi no segundo mês. A equação só sabe que teve um certo número de incidências. Então, se eu vier aqui e falar que nessa equação, qual que é o montante depois que a gente aplicar R$1.000, e esses R$1.000 ficarem lá, por exemplo, incidindo uma taxa de juro de 1% durante 12 vezes. Esse 12 vezes é 12 meses ou 12 anos. Não importa, a equação não sabe. A equação só sabe que esse juro aqui vai incidir 12 vezes. Ele não sabe se está demorando um mês para a segunda, terceira, quarta incidência, ou se está demorando um ano, ou se está demorando um dia. Ele só sabe que vai incidir essa taxa de juro 12 vezes. A questão é, 1%, para que isso daqui seja 12 anos, 1% é muito ou é pouco? 1% é muito pouco para que 12 vezes seja anuais. Mais provavelmente é que se essa taxa de juro for 1%, isso aqui seja 12 vezes mensais. Então a questão é essa. A questão é se a gente vai aplicar nessa equação o número de vezes que seja meses, a taxa de juro tem que ser mensal. Eu posso aplicar taxa diária? Posso. Tipo, os bancos eles não aplicam a taxa em feriados ou finais de semana, por exemplo. Então, se não me engano, e essa é uma informação que eu tenho que verificar, eu lembro de ter lido mais ou menos, mas agora eu estou na dúvida para passar assim no vídeo. É bom que vocês confiram. Se não me engano, independente de ser um mês que tem mais dias ou menos dias, ou um mês que tem mais feriados ou menos feriados, eu acho que todo mês o banco considera 21 dias úteis, redondos. Se não me engano, é fixo. O banco considera 21 dias úteis, todo mês. Tem que verificar, eu tenho que olhar isso agora. Se for assim, qual que é a incidência de juros ao longo de um mês? O banco vai considerar aqui 21 vezes ao longo de um mês, e não 30 ou 31 vezes. Né? Porque ao longo de um mês ele fez a incidência só de 21 vezes, descontando os finais de semana. E aqui a taxa de juro que tem que ser colocada tem que ser diária, então é uma taxa de juro pequenininha. Para que depois que ela incida 21 vezes, ela seja equivalente a uma única incidência de uma taxa de um mês. Então, essa equação ela é válida para dia, mês, ano, não importa. O que importa é, se você vai aplicar anual, a taxa de juro tem que ser anual e a potência aqui tem que ser anos. Se você vai aplicar essa equação para meses, a taxa de juro tem que ser mensal e a potência aqui está se referindo ao número de vezes que essa taxa de juro incidiu. Se é uma taxa de juro mensal, essa potência é mensal. Ela está incidindo mensalmente. Então, beleza. Essa equação aqui ela é genérica. Ela não é só mensal. Ela é mensal, diária, anual. O que importa é que a potência seja coerente com a taxa de juro. Se a taxa de juro é mensal, a potência tem que indicar meses. Se a taxa de juro é anual, a potência tem que indicar anos. Então, aqui a gente tem número de anos e a taxa de juro anual. É só aplicar aqui, ó. Anos e taxa de juro anual. Aplica direto nessa equação. Então, o que a gente vai fazer? Emão é igual. C, 11.500, vezes
1 mais 11,5% usando o botão da calculadora de porcentagem. Digitou lá na calculadora 11,5 e apertou o porcento, a calculadora automaticamente transforma 11,5 em 0,115. Porque automaticamente ele pega 11,5 e divide por 100. Se não quiser usar o botão da calculadora, é só vocês mesmos dividir isso daqui de cabeça por 100, que vai ficar 0,115. Dividiu por 100 é só andar a vírgula 2 casas para a esquerda. E aí não põe mais o símbolo de porcentagem. Por que que isso é importante? Porque esse 1 que está aqui dentro, ele não é porcentagem, ele é o número 1 decimal. Ele é um número decimal, simplesmente, ele não refere-se à porcentagem. Agora, a taxa de juro que vocês colocarem aqui, se vocês colocarem ela em porcentagem, vocês não podem somar ela com esse 1. 1 mais 11,5. Vocês não podem fazer 12,5. Porque 11,5 está em porcentagem, mas o 1 não está. Então, vocês não podem fazer 12,5%. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque nas dúvidas que eu vi no Telegram, por exemplo, eu vi gente fazendo isso. Por isso que, pessoalmente, eu não gosto de usar o botão de porcentagem da calculadora. Eu prefiro, de cabeça, trabalhar só com número decimal. Eu vou fazer conta, eu já digito assim, ó. Eu não uso o botão de porcentagem. Eu faço digitar o número decimal que corresponde àquela porcentagem. Certo? No finalzinho desse vídeo eu mostro alguns exemplos de conversão, que é simples. É sempre pegar a vírgula e andar 2 casas para a esquerda. Sempre. Para converter de porcento para um número decimal. Aqui sim vocês podem somar. Aqui o resultado fica 1,115 e não 12,5. Se vocês quisessem somar esse com esse, vocês teriam que passar o 1 para porcentagem. Quanto que é 1 em porcentagem? 100%. Teria que ficar assim, ó, elevado a 12, né? Deixa eu completar a equação. C é o 11.500. 1 mais 11,5 elevado a 12, que o n são 12 anos. Quero somar o 11,5 com 1, mas mantendo a porcentagem. Então tem que fazer o 1 ficar escrito na forma de porcentagem. Então é 11.500 vezes 100%. Agora isso daqui é o meu 1, 100%. Mais 11,5% elevado a 12. Tudo elevado a 12, né? Aqui. Agora sim, eu posso somar esses dois, que vai dar 111,5%. 111,5% na forma decimal vai ficar 1,115, que era o que já deu aqui antes. Porque é só dividir por 100 e passa a vírgula 2 casas para a esquerda. Toma cuidado com isso. Pessoalmente, eu não gosto de ficar me habituando com a porcentagem. Porque na hora de fazer conta, não se faz conta com porcentagem. É a calculadora que acostuma mal a gente a pôr um botão de porcentagem lá para que a gente digite o número em porcentagem. Assim, digite o número na forma de porcentagem, depois digite o botão de porcento para que ele faça a conversão para a gente. Ah, eu estou com preguiça de escrever o número de porcentagem em um número decimal. Então eu vou fazer a calculadora fazer isso para mim apertando o botão de porcentagem. Mas eu não posso fazer conta com a porcentagem, fazendo essa soma aqui, por exemplo. Virar 12,5. Tem que ser isso. Então, viciar com o botão de porcentagem da calculadora pode permitir esses equívocos aqui. Tem que tomar cuidado. Mas assim, o botão de porcentagem da calculadora facilita. É só prestar atenção sempre no que está fazendo. Então, vai lá e digita 1 mais 11,5. Não esquece de digitar o porcento. Aí ele vai fazer isso daqui virar
1,115 elevado a 12 vezes 11.500. Como que a gente faz elevado a 12 na calculadora? Toda calculadora de celular tem com ela uma calculadora científica. Não precisa de uma calculadora financeira. Então vamos lá. Aqui, ó. Nessa calculadora da Xiaomi, pelo menos, vocês descubram aonde... Aqui eu tenho que vasculhar melhor. Ó. Tem essa casinha aqui que tem a ver com alguma financeira. Moeda, empréstimo da habitação, dividir conta. Nem vasculhei direito o que tem de opção aqui, de função. Mas deixa isso daqui de lado. Pelo menos nessa calculadora da Xiaomi, é esse botão aqui que abre as funções de calculadora científica. Aí eu tenho função de seno, cosseno, logaritmo, raiz, essas coisas. E essa função aqui, x elevado a y. Deixei muito perto, nem foca. X elevado a y é a função da calculadora que a gente vai usar. Toda calculadora de celular, vocês têm como abrir as funções de calculadora científica e vocês vão achar esse x elevado a y. Como que usa isso? Primeiro vocês digitam o número que vocês querem, tipo 11.500. O primeiro número que vocês digitou vai ser o x, ou seja, vai ser o número que vai estar lá embaixo. Não é o 11.500. É o 1 mais 11,5%. Aí, na hora que eu digitei 11,5 e digitei o porcento, ele transformou na forma decimal para mim. Igual 1,115. Esse número, lá no quadro, é esse número 1,115 que está elevado a 12. Então vamos fazer passo a passo aqui. 11.500 vezes 1,115 elevado a 12. Então, esse 115 que está elevado a 12. Sempre o número que está aqui vai ser o x. Na hora que eu apertar ele, vai aparecer o chapeuzinho, esse circunflexo. Esse circunflexo indica que o próximo número que eu digitar vai ser representado pelo y. Então vai ser 12. 1,115, chapeuzinho, 12. Significa 1,115 elevado a 12. Esse chapeuzinho é a notação, geralmente, de programação, para representar potência. 1,115 elevado a 12. O 12 está na potência. Então, essa notação desse circunflexo aí. Então, igual. 3,69 é o resultado daquele parêntese lá, 1,115 elevado a 12. Só falta multiplicar pelo 11.500. Esse resultado vezes 11.500. 42.461,58, que eu vou arredondar para 59. 42.461,59. Deu uma esbarradinha na onde... Não saiu do lugar. Não. Como todo mundo fez? Todo mundo fez daquela forma, né? 11.500 mais 11,5%. Primeiro mês, igual. Mais 11,5%. Segundo mês, igual. Mais 11,5%. Terceiro mês, mais 11,5%. Quarto mês, mais 11,5%. Quinto mês, mais 11,5%. Sexto mês, mais 11,5%. Sétimo mês, mais 11,5%. Oitavo mês, mais 11,5%. Nono mês, mais 11,5%. Décimo mês, mais 11,5%. 11º mês, mais 11,5%. 12º mês. 42.461,58
42.461,58. Então, a equação lá deu a mesma forma do que se a gente ficar aplicando recorrentemente a taxa de juro sobre juro na mão. Exatamente a mesma coisa. Só que se a gente for aplicar na verdade, tipo, algo que eu quero fazer uma conta talvez diária. Eu quero fazer uma conta que eu deixei lá tantos anos e tem alguns meses ainda para fazer a conta. Então, na verdade, não seria tão difícil, né? O problema é quando esse N aqui for muito grande para a gente ficar fazendo essa conta. Então, facilita porque a gente faz uma vez só uma continha e já chega no resultado. Acho que por enquanto é isso. Esse vídeo, de novo, já está ficando longo. Mas aí a gente já pode ir para o próximo vídeo, que é agora mostrar como que a gente obtém a taxa de juro anual se a gente conhecer a taxa de juro mensal. Até logo. Grande abraço.